e minha irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico alegre e a comunidade também dos Rosas fica muito feliz em receber vocês hoje aqui conosco. Primeiro para a gente rezar, estar junto. Depois a gente partilhar o arroz com feijão lá fora, né? A carne, também a bebida. Mas acima de tudo, a alegria e a festa de hoje. E é claro que a nossa comunidade se enriquece, né, com a presença de cada um e de cada uma na nossa celebração. Então, assim, que bom que você veio para passar, né, esse domingo, que é especial e é grande para essa comunidade, que é a comunidade dos Rosas. Cada um do seu jeito, da sua maneira, dando aí, né, a sua parcela de contribuição. E mais ainda, né, para que de fato a gente redescubra o verdadeiro sentido daquilo que é viver o Evangelho. Para que nós vivemos o Evangelho e por que nós nos reunimos enquanto família de Deus que somos? É para de fato a gente experimentar o quanto que Deus é bom e é generoso para com todos nós. Mas o que nos chama a atenção o Evangelho de hoje de forma especial? Jesus estava cumprindo a sua missão. E já estava indo para Jerusalém. Alguém no meio do caminho perguntou a Jesus assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus de imediato não deu a devida resposta. Nem que sim, nem que não. Mas já deixou o recado bem pessoal para quem perguntou. Diz assim: olha, fazei todo o esforço possível para, de fato, entrar no reino de Deus ou passar pela porta estreita. E mais ainda, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E uma vez que o dono se levantar e fechar a porta, os que estão lá de fora vão bater na porta e vão dizer assim: mas Senhor, nós comemos e bebemos contigo, e ao mesmo tempo, né, era tu que falavas conosco lá na praça. Ele então dirá assim: não vos conheço. O que Jesus estava falando para esse Senhor, ou essa pessoa que perguntou para ele, e hoje fala para cada um de nós? Que na verdade o cristão, ele jamais pode ser um cristão acomodado. E que também não basta simplesmente a gente comer e beber, participar da Eucaristia, só que na missa. Mas a gente também tem que praticar no nosso dia a dia a justiça. Ou seja, procurar ser a melhor pessoa possível para este mundo. Então, os nossos irmãos e irmãs, entrar no reino de Deus, e tem gente que fala assim: ah, ser católico é fácil, católico pode tudo. Muito pelo contrário. Nós não podemos tudo. Nós podemos sim aquilo que nós podemos, de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. E na verdade, o Evangelho, ele é exigente para com cada um de nós, dá um peso. É por isso que o cristão tem que se esforçar todo dia. Por exemplo, sofreu uma mágoa ontem, ficou triste, angustiado, alguém te ofendeu profundamente, ou está chateado com uma situação. Hoje já é um novo dia, diferente do dia de ontem. Então, o que passou, o comportamento que você sentiu ontem, hoje já tem que não sentir mais. Tem que fazer o esforço pessoal para mudar de ontem para o dia de hoje. Ou seja, já é o segundo dia que Deus está te dando a oportunidade de se esforçar para ser mais de Deus e Deus ser mais em cada um de nós. Então é isso que nos chama a atenção o Evangelho. A nossa vida é um constante esforço. Ou seja, o cristão tem que ser alguém dinâmico, não pode ser alguém parado. Tem que ser alguém que de fato tem que ser o tempo todo incomodado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que arder aqui dentro da gente, porque não é atitude talvez correta, é forma da gente agir, reagir e pensar
do jeito e do pensamento de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, esforçar todo dia para entrar no reino de Deus, para que a gente possa ser cada vez mais semelhante àquilo que foi anunciado, ou àquilo que foi o Filho de Deus no mundo. É a coisa mais importante. Olha só, o que São Paulo vai escrever para a comunidade dos hebreus e a comunidade dos judeus. Já esqueceis as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. Todo dia Deus manda recadinho para a gente. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós erramos, que nós pecamos, e às vezes pagamos um preço muito alto pelas nossas escolhas e pelas nossas opções. Deus o tempo todo está corrigindo a gente, dizendo assim: olha, conserta isso, endireita aquilo, transforma, muda de pensamento, de mentalidade, passa a pensar e agir com os mesmos sentimentos de Cristo, porque de fato isso é a coisa mais importante. Se você acha, se você que é cristão, se você é seguidor de Jesus Cristo, se você tem consciência do Evangelho que você procura viver todo dia, e ele não está mais te transformando, ele de fato não está te fazendo uma pessoa mais esforçada no dia a dia, é preciso repensar a sua fé, porque todo dia Deus nos chama à transformação, à mudança. Cristão não pode ser acomodado, não pode ter memória curta, não pode ter rancor, ressentimento, ódio, vingança no coração. Porque o que nos manda o Senhor fazer é que nós amemos uns aos outros e aceitemos também aquilo que a vida nos traz, até mesmo como obstáculo, para que de fato a gente, repensando sobre a nossa condição, a gente aceite também as orientações de Deus. Depois nessa casa vai dizer assim: olha, portanto, se você está meio assim desanimado, está meio enfraquecido na fé, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Ou seja, trabalho e oração. Mais ainda, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o caminho, mas antes seja curado. Então Deus dá a nós a oportunidade todo dia de curar as coisas mais profundas de cada um de nós, por aquele esforço pessoal, da certeza de que não é fácil ser salvo, ou não é fácil aceitar como que Deus nos dá a salvação, mas de fato todo esforço nosso é possível. Tudo o que a gente fizer, além até mesmo da nossa capacidade humana, pela graça de Deus, tudo é instrumento de Deus para a salvação nossa e a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Então, os nossos irmãos e irmãs, peçamos a Deus para que de fato, diante da dinâmica dele, nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Às vezes nós somos juízes dos nossos irmãos. Nós achamos que tem muita gente por aí que são os últimos da sociedade por causa da vida que eles levam. Mas nós não conhecemos e nós não sabemos o esforço que a pessoa faz para ser a melhor pessoa possível. E nós, ao contrário, às vezes as condenamos. Por isso é que a última frase do Evangelho de hoje vai dizer assim: olha, há primeiros, porque às vezes nos achamos muito santos demais, impecáveis em tudo, perfeito no que fazemos e como agimos.
Há primeiros que serão os últimos, porque são às vezes juízes dos outros. Mas há últimos, que às vezes nós não os consideramos, e que no entanto estão fazendo todo o esforço possível para ser um pouco mais de Deus agir mais nele, e na maioria das vezes são mais irmãos dos irmãos do que nós. Que o Evangelho de fato nos incomode, nos provoque, para que de fato a gente possa viver e fazer todo o esforço possível, converter um dia após outro, na certeza de que, nos esforçando, estaremos também participando da dinâmica ou do reino de Deus. Creio em Deus Pai.